Vamos falar agora sobre os incêndios no Pantanal, no Mato Grosso, com o engenheiro florestal Vinícius Silgueiro, ele que é do Instituto Centro de Vida. Olá, Vinícius, bom dia. Olá, Marilu, tudo bem? Bom dia, bom estar aqui com vocês, mas infelizmente para falar desse cenário tão trágico que estamos vendo no Pantanal esse ano, né? Sem dúvida. Bom, a gente sabe que o Instituto Centro de Vida está fazendo um trabalho primoroso, está alertando todos os brasileiros e brasileiras em relação ao que está acontecendo no Pantanal, na Amazônia, nos 3 biomas. Eu queria que você falasse sobre essas áreas atingidas pelo fogo em Mato Grosso, no Pantanal. A gente sabe que vocês fazem o monitoramento, né, das imagens também da NASA. Quais são os dados mais recentes que vocês têm? A gente trabalha com 2 conjuntos de dados principais, Marilu. Tanto os dados de focos de calor, que são disponibilizados pelo INPE, né, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que, devemos abrir um parênteses aqui, né, tem um trabalho excelente de primeira linha e referência para todo mundo, né? E trabalhamos com o segundo conjunto de dados, que são os dados de áreas atingidas pelo fogo. É um dado que foi lançado recentemente, né, meados de agosto, que se referem às áreas, né, propriamente ditas, que tiveram uma ação, né, foram afetadas pelos incêndios. Então, esse já é um dado publicado pela NASA. Bom, então, quando a gente olha para o cenário de focos de calor, o que a gente tem esse ano, né, tratando de Mato Grosso, é um aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado, né, quando a gente olha para janeiro a setembro, né? E assim, ano passado já foi um ano crítico. Ano passado foi o pior ano dos últimos 11 anos anteriores. E esse ano está conseguindo ser pior, né? Se a gente olhar só o período proibitivo, que é de julho a setembro, que são os meses de fato onde o uso do fogo é proibido, é crime, né? Utilizar o fogo sob qualquer hipótese, a gente tem um aumento de 57%. Então, mesmo o Mato Grosso tendo reduzido o período proibitivo, que geralmente começava no dia 15 de julho, nos anos anteriores, esse ano começou no dia 1º de julho, ainda assim não surtiu efeito numa redução dos focos de calor, né? E quando a gente trata das áreas atingidas pelo fogo, já são mais de 6,8 milhões de hectares atingidos pelo fogo em Mato Grosso. É quase 8% da área total do estado, né? E a situação de fato mais assim calamitosa e trágica é a do Pantanal, que na porção mato-grossense já teve 34% da sua área afetada pelo fogo. É 1/3, né, da porção do bioma aqui no estado. Quer dizer, de acordo com esse monitoramento, né, tanto do INPE quanto da NASA, o que você percebe que são índices alarmantes que nunca a gente conseguiu ver aqui no Brasil. É isso, Vinícius? Exato. Os dados de focos de calor mesmo do INPE, o INPE tem essa série histórica desde 1998. Esse é o pior ano da série histórica, assim. De longe, é o ano que foram detectados mais focos de calor no Pantanal, né, em todo o bioma Pantanal. E esse dado também de área atingida pelo fogo, da NASA, ele nos ajuda a entender o tamanho do estrago, né, a dimensão que esses focos de calor representam e das áreas atingidas pelos incêndios. Então, assim, é muita coisa, né? Quando a gente para pensar realmente em ter 1/3 do Pantanal assim, atingido pelo fogo, né, que sofreu com incêndio, um incêndio dessa magnitude, assim, é um impacto que a gente não sabe nem como vai ser, né, daqui para frente, né, do ponto de vista da biodiversidade, né, da recuperação dessas áreas, e mesmo do ponto de vista econômico, né, visto que essas regiões têm uma importância turística, né, gera muita renda, até para as comunidades mesmo, né, que vivem muito da renda do turismo, né? Então é muito preocupante mesmo como serão aí os próximos anos nessa região. Exato. E a recuperação do Pantanal em relação ao fogo é diferente do Cerrado, por exemplo, né? Que convive com a questão também do fogo, mas de uma outra maneira, não é isso, Vinícius? Sim, o Pantanal ele é um bioma que ele é formado por um mix, né, dos outros biomas com que ele faz divisa. Então ele tem um pouco do Cerrado, ele tem um pouco do Pantanal,
desculpa, da Amazônia, até do Chaco, né? Do Chaco paraguaio e boliviano também, tem espécies ali. Então, essa recuperação ela vai depender muito do tipo da vegetação, né? Que foi atingida pelo fogo. Então, de fato, áreas que têm uma característica mais próxima da vegetação do cerrado, sim, ela tem uma capacidade regenerativa maior. Mas áreas que têm um tipo de vegetação mais de floresta, né, essas áreas tendem a ter uma recuperação muito mais demorada, né? Até as áreas também atingidas, que são áreas de campos nativos, tem muito no Pantanal, né, áreas de pastagens nativas, também podem ter uma recuperação rápida. Mas a perda de biodiversidade e o quanto se perdeu também de espécies animais é muito preocupante, porque está tudo interligado, né? Os animais fazem também a disseminação das sementes, né? Fazem, por exemplo, aquele trabalho invisível, né, que as formigas, os cupins fazem, que é fazer a alimentação dos nutrientes no solo. Então, tudo isso com o fogo acaba sendo impactado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das áreas protegidas que foram afetadas, que estão sob risco. Isso é algo que, quando a gente olha para o Pantanal, realmente está acima da média em relação aos outros biomas, que é o quanto as áreas protegidas, principalmente as unidades de conservação, foram impactadas. Então, já começou assim desde o início do ano. É importante registrar que está vivendo uma tragédia anunciada, né, de certa forma. Porque desde o final do ano, essa seca que está sendo mais intensa esse ano, tanto o INPE quanto a NASA tinham alertado que seria um ano mais seco. Ano passado já foi um ano seco, mas nem tanto, né, quando a gente olha para a média histórica. Mas as chuvas esse ano, já desde o começo do ano, estão a 50% abaixo da média histórica, né? O nível do Rio Paraguai é o menor nível desde a década de 60. Então, assim, isso fez com que a vegetação ela ficasse muito mais exposta, né, a sofrer com um grande incêndio. Aí você soma isso, a velocidade do vento, que nessa época é alta, a umidade baixa, umidade assim, muito baixa do ar, né? Então, isso é um ambiente mesmo assim explosivo. Uma vez que esses incêndios tomam início, para ser controlado dentro de uma condição dessa é um trabalho assim hercúleo, né? Requer uma resposta rápida, muito investimento e, obviamente, também aquilo que deveria ter sido feito, né? O trabalho preventivo, né? Então, quando a gente olha para as áreas protegidas, elas ficaram totalmente vulneráveis dentro desse cenário, né? ICMBio e IBAMA têm o menor recurso para ações de combate, fiscalização a incêndios dos últimos 5 anos, né? Então, assim, esse recurso ele já veio tarde também por causa da situação da Covid, as brigadas foram contratadas tardiamente. Então, a resposta foi assim, foi tardia, não é? Um exemplo disso é a situação, o pedido de emergência que os estados fizeram para o governo federal, tanto o Mato Grosso quanto o Mato Grosso do Sul, foram fazer esse pedido na metade do mês de setembro, né? Ou seja, passado já 2 meses que a situação já estava bastante crítica, pegando fogo. Então, assim, vamos destacar aqui o Parque Estadual Encontro das Águas, que é o maior refúgio de onça-pintada da América Latina. Gente, 93% da área desse parque foi perdida, né? Então, assim, são mais de 100 mil hectares atingidos pelo fogo, de uma área de 108 mil hectares. É muita coisa, né? Quando a gente olha também para o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, nossa, um dos lugares mais lindos que temos no Pantanal, fica próximo à Serra do Amolar. Também o fogo está lá, inclusive, né, com frentes ativas ainda. Tá? A Estação Ecológica de Itaiamã também estava com frente ativa de fogo até essa semana passada, com 27% da sua área atingida pelo fogo. Tivemos o caso também da Reserva Particular do Patrimônio Natural, a RPPN, que é conduzida pelo SESC Pantanal, um projeto assim super de referência do SESC, né? É a maior RPPN do Brasil, né? Que foi praticamente toda também atingida pelo fogo. Então, assim, isso que o SESC tem uma brigada de referência também, já há muitos anos se prepara para situações como essa, mas assim, o cenário realmente foi uma combinação de fatores, né? Que fizeram com que a gente visse o que a gente está vendo esse ano. Aldeias indígenas também foram afetadas, né, Vinícius? Nossa, sim. O Pantanal aqui em Mato Grosso tem 3 terras indígenas, né? A Baía dos Guató,
a TI também Tereza Cristina, terra indígena Tereza Cristina, e a terra indígena Perigara, todas também com acima de 80% da sua área consumida pelo fogo. É uma tristeza enorme, assim, né? A gente tem, junto com muitos parceiros, liderado uma ação, assim, de apoio a essas comunidades, porque, assim, não tem água, né? Não tem água para beber, não tem alimento, né? Da onde a vegetação, da onde as roças, né? Da onde eles produziam o alimento também, se perdeu tudo, né? Então, assim, realmente precisa um apoio agora emergencial, só que também pensar no depois, né? Pensar como que a gente pode apoiar a recuperação dessas áreas, dessas roças, né? Como é que a gente pode apoiar também o depois, né? Porque não adianta a gente também só fazer uma ação agora emergencial e ano que vem a situação tá né, assim, trágica novamente, né? Agora, você citou exatamente que o fogo, ele, enfim, esteve presente nesse período proibitivo, né? Uhum. Agora, as multas, elas foram dadas, fazendeiros foram punidos, como é que está essa questão, Vinícius? Uhum. Bom, existe um trabalho da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de fazer a fiscalização e a perícia para responsabilização desses incêndios, né? No caso, principalmente sobre a origem desses incêndios, porque uma vez que ele começou em algum lugar, né? E aí ele encontrou esse cenário, esse barril de pólvora, digamos assim, e realmente fugiu de controle. Então tem esse trabalho que os bombeiros, o comitê do fogo aqui, multiagências, já tem iniciado de fazer essa perícia para daí sim fazer essa responsabilização. Mas a Secretaria de Estado de Meio Ambiente também investiu recentemente no sistema de monitoramento, com o uso de imagens de alta resolução, de melhor resolução, que possibilitaram já o Estado aplicar muitas multas, assim, principalmente por desmatamento, né? Então, assim, existe um esforço para isso e é necessário se fazer esse esforço, principalmente no momento que o principal órgão de fiscalização do Brasil, que é o IBAMA, está super enfraquecido. Então, o que a gente percebe é que existe uma sensação de impunidade muito grande, né, assim, no país. No passado, teve o Dia do Fogo, né, no sul do Pará, na Amazônia, e sim, o que se sabe em relação à responsabilização por esses crimes ambientais, né? Como você falou, tudo que começou desde 1º de julho já começou errado, né? Já começou criminoso, né? Esse fogo não deveria ter sido colocado. Então, assim, é necessário aumentar a fiscalização, a responsabilização, para que a sensação de impunidade seja maior, porque nesses anos posteriores a gente não veja o que a gente está vendo agora. Porque a fiscalização, a responsabilização também é prevenção, né? Você também é uma prática preventiva, né? Que aquele que nos próximos anos estiver intencionado em usar o fogo vai pensar 2 vezes antes de fazer isso, né? Exato. E o Pantanal está sofrendo bastante também por conta dos incêndios na Amazônia, né? Por conta de desmatamento lá, não é? São estudos do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM, que é vinculado ao INPE, né? Que mostram, através de uma série histórica do desmatamento, do acúmulo do desmatamento, fazem um comparativo com o regime de chuvas na porção central e sudeste do país. Então, que mostra essa relação, né? À medida que o desmatamento foi se acumulando, foi aumentando, tem prejudicado esse serviço fundamental que a floresta presta, que é de irrigar todo o país, né? Então, a umidade que a floresta amazônica tem, né, que vai por evapotranspiração para as nuvens, ela é carregada e é responsável pelas chuvas em boa parte do país. Então, essa situação de seca que a gente está vendo extrema esse ano no Pantanal, existem estudos que mostram que tem essa correlação com o ocorrido na Amazônia também, né? E não só, mas, por exemplo, eu acho que no interior de São Paulo estava uma seca enorme, né? O Paraná também, o Rio Paraná, assim, eu andei vendo por imagens de satélite, assim, coisa que você desacredita que é uma mesma região, assim, né? Assim como eu dei o exemplo do Rio Paraguai, né? O menor nível aí desde a década de 60. Então, assim, tem uma relação com isso. E quem mora no campo, quem acompanha muito mais, assim, essa vivência das chuvas, percebe isso, né? Percebe que as chuvas têm ficado mais reduzidas em determinado período do ano. Tudo bem, chove de novembro a março. Ok, chove de novembro a março, mas ela
cai um volume muito grande em poucos dias, às vezes poucas semanas, né? Não é aquela chuva assim esparsa ao longo desse período de chuvas, né? O que faz com que o solo também não tenha a capacidade de reter toda aquela umidade, assim. Isso aconteceu agora no Pantanal, né? Então, enfim, isso tem um impacto total, assim, no que a gente está vendo em relação a como os incêndios se alastraram, assim, nesse ano no Pantanal. Exato. E até agora essas medidas governamentais estão sendo insuficientes, né, para o controle do fogo no Pantanal, ainda agora, né? Ainda são insuficientes. Sim, ainda agora, né? Como eu falei, tem essa situação de decretação de emergência, né, pelos governos estaduais. Ainda tinha sido mobilizado um certo efetivo de apoio do ICMBio, do IBAMA para a região, mas bastante abaixo do tamanho do problema, né? Não foi, acho que foi colocado alguns agentes da Marinha e, por último, agora, mais 40 bombeiros da Força Nacional. Mas é isso, como eu falei, era uma situação que estava já prevista, né? Já tinham previsões de que a seca seria mais intensa, de que a situação seria mais preocupante. Então, as medidas preventivas tinham que ser tomadas, antecipados os processos de contratação e mobilização das brigadas, né? Investido já em equipamento, já executado o recurso que tem, a dotação, né, orçamentária que tinha para isso, com uma velocidade muito maior, né? Então, assim, os estados, até onde a gente sabe também, o governo aqui de Mato Grosso executou praticamente tudo que tinha disponível para isso, e por isso também decretou emergência para poder receber um aporte de recursos. Agora, sobretudo, acho que é importante o aprendizado com esse cenário, obviamente, para que nos anos posteriores seja feito diferente, né? A gente tem participado de audiências públicas que estão sendo conduzidas por uma comissão especial sobre essa questão das queimadas na Câmara dos Deputados. Também aqui na Assembleia Legislativa do Estado também tem se organizado algumas audiências nesse sentido, e que não fique só nisso, né? Que fique realmente num planejamento estratégico mais efetivo para que os próximos anos a gente não viva um cenário tão trágico quanto esse. Verdade. Vinícius, só para a gente encerrar, queria o seu comentário. Eu estava vendo uma live do Noam Chomsky e o Pepe Mujica nesse final de semana, e eles falaram, não sei se você chegou a ver, eles falaram muito sobre essa questão do meio ambiente. O Mujica falou do aspecto político, né? Então, de que forma a política pode interferir, né, em situações, enfim, como essas que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? E ele diz que na política realmente está sendo insuficiente, porque o meio ambiente, o tema, não chegou às massas. Não é um tema que ainda mobilize as massas. Como é que você vê também essa questão? É interessante, porque teve pesquisa recente, não sei se Datafolha, qual foi o instituto de pesquisa, mas que mostrou que mais de 70% dos brasileiros são a favor da preservação da Amazônia, né? São assim, interessados na conservação do bioma e preocupados com esse tema, né? Então, de fato, como que a gente consegue também ter essa opinião pública voltada para a implementação das políticas públicas, né? E acho que esse é o grande desafio. É muito, assim, são ideias muito antagônicas que a gente vê, até o que o próprio Executivo Federal tem feito e desfeito em relação às políticas públicas ambientais, e essa opinião pública, né? Sim. Então, como que a gente converte essa vontade popular em também implementação de políticas públicas? De fato, assim, uma pergunta chave para que a gente possa... Isso para o mundo, né? Isso, vamos falar de humanidade, né? Porque está tudo ligado, né? O que a gente faz aqui, o que a gente está vivendo aqui, tem uma ligação com todo o globo, né? E, assim, uma menina de 16 anos lá da Noruega está muito mais atenta a esses processos do que a gente aqui, né? Então, assim, mostra como que a gente precisa, assim, de fato, trilhar. Então, é possível, sim, a gente trilhar, ser o Brasil, com todos os seus recursos naturais, continuar implementando, sendo recorde aí de produção e tal. É um espaço que a gente conquistou ao longo dos anos, mas
sabemos também que é possível trilhar esse caminho sem depender do desmatamento, sem depender, né, dos incêndios nessas proporções. Acho que é possível a gente conciliar produção e conservação, né? Isso, bom, não sou eu nem que estou falando, são vários produtores que vivem essa experiência, são pesquisas dos centros de pesquisa de ponta do país, né? Então, a questão é como a gente coloca isso no chão, através de políticas públicas, de apoio técnico, de apoio financeiro, para que a adoção dessas práticas também acabe compensando financeiramente para o produtor, né? Então, é um conjunto de esforços que tem que ser colocados. E acho que negar o problema e conturbar o cenário, desacreditando instituições de pesquisa, não é o melhor dos caminhos para isso, né? Isso é contrário até ao interesse mesmo do agronegócio, interesse do país, né? Então, enfim, estamos aí nessa luta e vamos ver o que a gente consegue fazer melhor aí nos anos que temos pela frente, né? E se a gente não tem aí tantos chefes de Estado, né, apoiando o meio ambiente, temos o Papa Francisco, né, que nessa nova encíclica cita essa questão do meio ambiente, está na defesa aí juntamente com a Greta Thunberg, né? Já é um alento para a gente, né? Exato, sim, com certeza. E para a humanidade, né? Com o tempo, acho que essas vozes, essa vontade popular vai ressoar também na implementação das políticas públicas e das práticas também pelas grandes empresas que têm uma baita responsabilidade também nesse cenário, né? Entre os pantaneiros, perfeito. Tá certo, Vinícius, a gente agradece aqui a sua participação, forte abraço para você. Tá ótimo, Marilu, obrigado pelo convite, estamos à disposição de trazer informação e dados aqui também para acompanhar esse cenário. Perfeito, obrigada. Falamos aqui com o engenheiro florestal Vinícius Silgueiro, ele que é do Instituto Centro de Vida. Esta é a Rádio Brasil Atual.